Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula 3 hoje. Na aula passada a gente falou aí de séries. E nessa aula de hoje a gente vai continuar aí mostrando divergência e convergências de séries a partir de alguns testes que a gente vai ter. Tá? Então, na aula passada a gente viu série, o que é uma série. Na primeira aula a gente viu sequências. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a ver alguns testes para séries também, tá bom? Então, a gente vai ver o teste da integral e da comparação, a gente vai ver algumas características de série alternadas e testes para saber sobre as suas convergências e divergências, tá? A gente vai passar por convergência absoluta e os testes da razão e o da raiz, certo? Bom, a gente começa a aula falando assim, nem sempre vai ser fácil a gente encontrar aquela soma, né, da série, aquela soma parcial para a gente analisar através do limite, que a gente viu na aula passada, para a gente analisar de alguma forma se a série é convergente ou divergente, tá? Então, nessa aula a gente vai ver como analisar se uma série é convergente ou divergente, sem ter que expressar explicitamente, assim, né, essa soma parcial. A gente vai ver alguns métodos aí, tá? E para isso eu quero relembrar, a gente já está usando aí da aula passada as integrais impróprias, mas a gente vai continuar usando, então eu quis até trazer aqui a definição da integral imprópria, tá? Esse aqui eu tirei do livro do Guidorizi, tá bom? Do cálculo, é um curso de cálculo volume 4, e a definição é da função das integrais impróprias. Então, a gente tem uma integral que varia de A até infinito, tá? E uma função, tá? Que ela vai ser integrável aí nesse intervalo AT, e tendo que T, tá? É maior do que A. Então, como que eu vou definir essa integral imprópria? Essa integral aqui dessa função vai ser o limite de t indo para o infinito, tá? Desse intervalo AT da função, tá bom? Se o limite existir aí, né, e for finito, aí a gente vai ter aquela questão de convergência e divergência também, tá bom? Essa é a integral imprópria, tá? A gente escreve dessa forma, pode dar mais infinito, menos infinito, um número, tá? Se, até no cálculo lá, no cálculo volume 4, ele já traz essa questão de convergência e divergência, tá? Ó, se ocorrer o caso do limite não existir, diremos que ela é imprópria divergente, né? Ou seja, menos infinito mais infinito, né? É uma integral divergente. Se existir e for finito, então é uma integral imprópria convergente, tá bom? E da mesma forma a gente está tratando de funções, integral descrevendo a área, tá? E tem mais exemplos, mais coisas lá no volume 4 do cálculo, tá? Não só do livro do Guidorizi, ou qualquer outro livro que você esteja acompanhando aí de cálculo, depende da edição e na ementa mesmo, vai ter aí para te auxiliar. Bom, vamos para os testes, então, né, que a gente vai fazer sem precisar saber explicitamente a soma da minha série. Então, vamos começar com o critério da integral ou o teste da integral, né? Você pode usar, encontrar dessas duas formas aí nos livros, tá? O critério da integral ou o teste da integral é o quê? O que ele fala? O que vai acontecer? A gente vai usar a integral imprópria, tá bom? Então, a gente vai ter uma série, tá? K igual a zero, indo até o infinito. Deixa eu pegar aqui meu ponteiro, tá? A gente vai ter uma série e a gente vai ter essa sequência aqui, né? Que vai ser a soma lá, o termo dos somos dessa sequência vai ser essa série, tá? Aí a gente vai supor que existe uma função de tal forma ó, que o domínio dela vai ser de P a mais infinito e o contradomínio dela, tá? Vai ser os reais positivos, ou seja, não é mais discreto, tá? Não é mais discreto essa função que eu estou descrevendo de acordo com essa série que eu tenho, tá? Então, a gente vai supor que vai existir essa função com esse domínio e esse contradomínio. Essa função vai ser contínua, tem que ser, tá? Para a gente usar o teste da integral. Contínua, né? Tem que existir em todos os pontos, decrescente positiva, tá? De tal forma que esse f de k aqui, esse k é o índice, é o mesmo daqui, tá? Só tá, é o erro da leitura do aplicativo que eu usei para abrir o livro. Para k maior ou igual que p. Tá? Então, essa função aqui, ó, eu vou ter uma série,
eu vou ter, né, essa sequência, que é os termos da minha série, a soma dos termos dessa minha série, e aí eu vou conseguir escrever a partir dessa série uma função com esse domínio, tá? Com esse, que o K vai ser maior ou igual que P, então vai ser de P até o infinito, esse é o domínio, e esse é o contradomínio. E essa função tem que ser contínua, decrescente e positiva. Se isso acontecer, ó, a integral, como que a gente vai definir pelo teste da integral se vai ser convergente ou divergente? Então, eu vou ter a integral de P até o infinito, dessa função que eu... Ai, droga. Dessa função f de x aqui, que eu reescrevi a partir da minha série, tá? Se existir nessa integral e ela for convergente e der um número, igual eu vi ali na definição das integrais impróprias, então a série também vai ser convergente, tá? Se for divergente, essa nova integral que eu escrevi aí da função for divergente, ou seja, da mais infinito menos infinito, então a minha série também vai ser divergente, tá? Este é o teste da integral. Vamos ver um exemplo, então. Lembra, o que a gente tem que saber do teste da integral? Tem que ser, eu vou reescrever, né, uma função que tem que ser contínua, decrescente e positiva. Ó, temos aqui, por exemplo, nesse exemplo, a série, que vai de 2 até o infinito, desse termo aqui, né, dessa sequência, que é 1 sobre k ln de k. Aí vai me perguntar, ela é convergente ou divergente? O exemplo me pergunta. Vamos analisar essa função. Eu consigo reescrever essa função? Essa função é crescente? É, crescente. Ln, né, de 2 a mais infinito, termo positivo, Ln sempre vai dar positivo, tá? 1 dividido por um número aí, então ela é positivo, não tem nenhuma restrição, tá? Ela é contínua, tá? E ela é positiva. Opa, então eu posso reescrever ela como uma função e calcular o limite dela, não posso? Então vamos aplicar aí o critério da integral. Eu vou reescrever ela como uma função, tá? Esse x maior ou igual que 2 dado aqui, tá? Ela é positiva, é contínua, é decrescente, tá bom? Então, a gente vai calcular aqui, ó, de 2 até o infinito. Aí, isso daqui é pura, né, álgebra. A gente vai calcular, a gente vai ficar com esse ln de 2, aqui é infinito, tá? Tá aparecendo um alfa, mas é infinito aqui, ó, de 2 a infinito, de 1 sobre x ln de x, tá? Eu calculo essa integral, tá? E me dá esse valor aqui, tá bom? E esse valor aqui vai para onde? Vai para o infinito, tá bom? Esse valor para o infinito vai continuar crescendo, eu vou ter um valor que vai crescer infinitamente, tá? E o que vai acontecer? Se está indo para o infinito, a série é divergente. Por quê? Porque a integral é divergente também, tá bom? Porque o resultado deu mais infinito. Vamos ver outro exemplo aí do teste da integral. Se eu tiver uma série assim, ó, 1 sobre n ao quadrado mais 1, n variando de 1 a infinito, tá? Como eu vou saber se isso aqui é convergente ou divergente? Pelo teste da integral. Essa função aqui é contínua? É positiva? É decrescente? Sim, né? Ela é positiva, ó, os números que eu estou dando aqui sempre vai ser positivo, aqui está o quadrado. Ela é decrescente porque cada vez que cresce, os números que eu estou dando aqui, esse denominador vai crescer. Então, isso aqui vai decrescer, tá? Então, ela é positiva e ela é contínua. Então, eu posso usar o teste da integral com ela. Vamos ver a solução? Então, vou reescrever ela como uma função, né? Eu tenho a série, tenho a sequência, vou reescrever em termos de f de x, tá? De x aqui, ó, onde era n, eu coloco x, contínua positiva, decrescente, tá? O intervalo de 1 até o infinito, então vamos usar o teste da integral, tá? É calcular aquele limite, né? A integral imprópria, então vai de 1 até infinito, 1 sobre x quadrado mais 1 dx, então limite, né, que é a definição da integral imprópria, limite de t indo para o infinito, de 1 até t, 1 sobre x quadrado, tá? Aí esse limite aí vai ser o quê? Essa integral aqui é uma integral imediata, daquelas integrais imediatas lá de cálculo 1, isso é tangente elevado a menos 1. Nesse intervalo, fazendo os cálculos aqui, as substituições, ó, vai para π menos 4, tá? Esse é o resultado da minha integral. Opa, deu um número. Então, o que vai acontecer? Vai ser o quê? Convergente, certo? Então, essa integral aqui, ela é convergente. Então, a série também vai ser convergente. Este é o teste da integral, tá bom? Tudo bem até aí? Quem tá aí? Quem entrou aí na aula? Eu não tenho acesso aqui, eu só tô vendo também a... Tudo bem aí, pessoal?
Por enquanto, sim. Beleza? Vamos continuar, tá? A gente viu até aqui o teste da integral. Vamos ver mais um tipo de teste. Tá? A gente vê vários tipos de teste porque a gente tem que olhar o problema que a gente tem e ver o que é melhor, mais fácil, o que se adequa às condições que eu tenho, né, na questão que eu tiver. Tem o teste também da comparação. Eu vou comparar com coisas que eu já sei. Eu vou comparar duas séries. Tá? Ó, a ideia é comparar uma série dada com uma que já sabemos se é divergente ou convergente. A gente viu na aula passada sobre as séries geométricas, as séries harmônicas, né? Acho que foi as duas mais importantes que a gente viu aí. Então, ela sempre vai ser muito usada também. Então, é bom a gente lembrar, depois eu vou lembrar aqui mais para frente, algumas propriedades que ela tem para a gente saber se é divergente, se é convergente. Por exemplo, essa série aqui, ó. A série vai de n a 1 até o infinito, 1 sobre 2 elevado a n mais 1, tá? Ela parece, me lembra, essa série geométrica aqui, 1 sobre 2 elevado a n. Então, vamos compará-las, tá? Essa série aqui, 1 sobre 2 elevado a n, é convergente, tá? Ela é uma série geométrica. Lembra para saber se uma série geométrica é convergente? A gente tem aquele teste da razão, tá? Se o módulo da razão for menor do que 1, é convergente, se for maior do que 1, é divergente, tá? E se eu vou analisar esses dois aqui, ó, não é a mesma coisa, ó, eu tô somando mais um aqui, o termo anterior, o próximo termo tá ficando menor, tá? E é a mesma coisa, ó, os termos ficam menores da série geométrica e dessa forma as somas parciais também são menores. Ou seja, as duas séries estão se comportando da mesma forma, tá bom? E daí, como é menor do que 1 também, isso aqui vai ficar menor do que 1, então a gente vê que essa série também vai ser convergente, tá? O teste da comparação a gente só usa quando a gente tem termos positivos, tá bom? Então aí, mais uma coisa. Quando que eu vou usar? Saber que eu vou usar? Vou olhar, por exemplo, tem uma série alternada, que é a que a gente vai ver mais para frente. Tem número positivo, número negativo. Eu vou usar o teste da comparação? Não. Só se os termos forem positivos, tá? E uma definição mais formal do teste da comparação, que a gente acabou de usar, é assim, ó. Se eu tenho aqui, ó, suponha, né, que a gente tem a série, né, AN e a série BN, tá? As duas têm os termos positivos. O que vai acontecer para a gente analisar uma com a outra na hora de ver se é convergente ou divergente também, tá? O que vai valer? Qual que é a propriedade? Se a série BN aqui for convergente, se eu souber que ela é convergente, tá? E os termos da série AN for menor ou igual que os termos da série BN, tá? Para todo N que existir, então a série AN também será convergente, que foi o que aconteceu aqui, ó, que a gente falou de maneira intuitiva, analisou, tá? Mas isso daí vale para toda a série, mesmo quando a gente não está, né? A gente vai ter que analisar e ver o que está acontecendo, mas aqui já é um resultado formal. Então, e se acontecer? No caso da divergência, vai valer, ó, se a série BN eu souber já que é divergente e os termos da minha série AN for maiores ou iguais que os termos da minha série BN, então a minha série AN também será divergente, tá bom? Quando a gente usa o teste da comparação, igual eu falei, a gente já usa resultado de séries que a gente já conhece, que já viu, tá? Tanto das séries geométricas, tá? Quanto das séries harmônicas. Ó. Aí eu vou lembrar os resultados da aula passada, que eu acabei de falar ali no outro exercício também, que a série geométrica converge quando o módulo da razão for menor do que 1, diverge quando o módulo da razão for maior ou igual que 1, ó, tá? Diverge, converge. E das séries harmônicas, ó, quando tem 1 sobre n elevado a p. Quando esse p aqui for maior do que 1, ela vai convergir. Quando for menor do que 1, ela vai divergir, menor ou igual a 1, tá bom? Então, nas séries aí, 1 sobre n elevado a p converge, se p maior do que 1, diverge, se o p menor ou igual que 1, tá? E na geométrica é essa condição. Vamos ao teste da comparação, então, aí, tá? Como que eu determino se essa série aí converge ou diverge, tá? Eu vou ter que analisar uma série parecida com essa, tá?
né, e que eu conheça, saiba as condições da série. Tá? Eu vou pegar e vou reescrever, então, essa aqui é a minha N, eu vou reescrever a minha BN como? Como sendo 5 sobre 2 elevado a N ao quadrado, tá? O que vai acontecer aqui? Por que eu fiz essa escolha? Ó, esse termo aqui é o dominante daqui, e embaixo eu sempre vou escolher a da maior potência, tá bom? E essa série aqui é geométrica, harmônica, eu vou saber o que acontece com ela, né? Porque, ó, N igual a 2, o que acontece com essa série aqui? Essa série aqui, o N é igual a 2, olha o que a gente viu aqui. Se o N for maior do que 1, converge. Se for menor ou igual que 1, diverge. O N é igual a 2, então vai convergir. Além disso, a gente pode analisar também o teste da comparação, ó, dos termos maiores e menores aqui, ó. Tá? Quando é maior, quando é menor. Se os termos da série AN for menores do que a gente já souber que a série converge, igual é o caso ali, então ela também vai ser convergente, né? Ó, esse daqui vai ser menor, né, do que da BN, e aí o que vai acontecer? As duas vão convergir, tá bom? Então, eu fiz essa análise como? Pelo teste da comparação. Então, eu tenho que ter na minha cabeça isso, eu tenho que analisar, saber quando a série é harmônica ou geométrica, e tenho que também ter os resultados, as propriedades das definições na minha cabeça, para eu poder utilizar o teste da comparação. Tá? E uma extensão do teste da comparação é usando o limite também, tá? Então, a gente tem mais uma ferramenta, mais uma coisa para a gente usar. Se a gente tem, o que vai falar essa propriedade, essa definição? Se a gente tem duas séries, a AN e a BN, tá? De termos positivos. Se o limite, tá? De N indo para o infinito, de AN sobre BN for igual a um número C finito maior do que zero, então, se as séries vão convergir ou vão divergir, se o limite existir e for um número, tá bom? Exemplo, a gente tem essa série aqui, bom, tá certo aqui. A gente tem essa série 1, né, sobre 2 elevado a n menos 1. Como que a gente vai usar esse teste aí da comparação pelo limite? A gente vai ter que reescrever também, como é uma série de termos positivos, a gente vai reescrever uma que a gente conhece, que é essa 1 sobre 2 elevado a n, tá? E aí a gente vai fazer a divisão dela, vamos analisar o limite e vamos ver se o limite dá um número positivo, negativo ou infinito, né? O negativo não vai existir. O que me interessa aqui é se o número C for positivo e maior do que zero, tá? Para saber se é convergente ou divergente. Daí eu vou fazer o limite, ó, a n sobre bn, então vou colocar aqui, ó, é uma divisão, né? Então conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vou fazer os cálculos algébricos aqui, ó, né? Então daqui para cá foi isso que eu fiz, conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, ou meio por extremos, né? E vou calcular esse limite, tá bom? Aí a gente já sabe lá de cálculo 1, ó, passando o limite para o infinito aqui, vai dar zero, então vai ser igual a 1, 1 é maior que zero, tá? Então, ela vai divergir ou convergir, ó. Como o limite existe e a série é convergente, por que essa série aqui é convergente? Porque é uma série geométrica, é meio. Meio é a razão. Então, o módulo da razão é menor do que 1. Então, ela vai ser convergente. Então, a série dada também vai ser convergente pela comparação aí, pelo teste da comparação do limite. Tudo bem? Bom, vamos ver mais um exemplo, então, do teste da comparação do limite, tá? A gente tem aí essa série aqui, ó. Como que a gente vai escolher a série BN, né? A gente tem a N, como que a gente vai escolher a série BN? Igual eu falei da outra vez ali, do outro exemplo. Vou pegar o termo dominante, ó, de maior potência, tá? Então, eu tenho essa série aqui que é 2n ao quadrado mais 3n dividido por raiz de 5 mais n à quinta. E aqui em cima, o dominante é esse que acompanha, né? Aqui é n elevado a 1, n elevado a 2, 2n ao quadrado mais 3n, né? Sobre esse daqui é a n. A bn, eu vou pegar esse termo e o termo dominante aqui, que é n, é a raiz quadrada de n sim, certo? Só tirei aqui, ó. Vou fazer aqui uma divisão que tem a mesma base aqui, então subtraio aqui e fico com essa expressão, certo?
E daí eu vou fazer o limite, o teste da comparação. Vou dividir este daqui, o AN, por este daqui. Da mesma forma, o outro, conserva a base, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, aplico o limite, e o meu limite deu 1, tá bom? Como a série aqui, ó, essa série aqui também não é uma série geométrica, tá? O que acontece com essa série? Ó, a série BN, 2 vezes 1 sobre n elevado a meio, é divergente. Por quê? Porque a série P igual a meio, ó. A gente está usando uma série harmônica aqui, ó, elevada a meio. Então, P é menor do que 1. Então, ela vai divergir. Então, o que vai acontecer com a série? A N também vai divergir, tá bom? Pelo teste da comparação do limite. Bom, esses são os testes que a gente acabou de ver. A gente vai ver também, agora, algumas coisinhas sobre séries alternadas e como decidir, né, como encontrar, como saber se a série alternada, se ela é convergente ou divergente, tá? O que é uma série alternada? Eu já dei lá na primeira aula um exemplo daquela série, por exemplo, que ficava -1 e 1. E aí, o que acontece com o sinal aqui da série? Tá? Ela vai alternar, ó, menos, mais, não precisa ser, né, um único número, pode ser desta forma aqui, tá? 1 menos meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, e assim por diante. Essa série aqui, ó, somatório de n igual a 1 até o infinito, menos 1 elevado a n menos 1, 1 sobre n, é uma série alternada, tá? Esse também é, ó, e tem essa expressão aqui, ó. Bom, n igual a 1 até infinito, n mais 1. É uma série alternada, ó, vai alternar o sinal dela aqui. Tá? Como saber se essa série converge ou diverge, né? Ó, o exemplo lá. O enésimo termo da série alternada é da forma n, ó, ele só está reescrevendo aqui, o Bn, né? N número positivo, beleza. Então, como que será o teste da série alternada? O teste da série alternada vai ser da seguinte forma, eu vou ter que analisar duas questões aqui, ó. Tá? Eu tenho uma série alternada, menos 1n menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a n menos 1 vezes Bn, tá? Então, eu vou ter os termos alternando aqui, os Bn's maiores do que zero. Se o próximo termo da série Bn for menor ou igual que o termo anterior e, tá? Tem que acontecer as duas coisas. E o limite de n indo para infinito de Bn for igual a zero, então a série é convergente. Eu tenho uma série alternada, como que eu vou decidir se ela é convergente ou divergente? Essas duas propriedades aqui tem que satisfazer. O próximo termo da série sempre tem que ser menor que o anterior, tá? Ou igual. E o limite, né, de Bn com n indo para o infinito tem que ser zero, tá bom? Vamos ver um exemplo aí dessa série harmônica alternada aí, ó. A gente tem a série 1 menos meio, mais um terço, menos um quarto, e assim por diante, tá? Tem essa expressão aqui, ó. Menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, tá? Satisfaz a primeira propriedade aqui, ó. O termo anterior sempre é menor que o próximo termo é sempre menor que o termo anterior. Porque, ó, 1 sobre n mais 1, que é o que vai acontecer aqui na série, né, que é n mais 1, ó, 2 mais 1, 4, aqui, ó, 3 mais 1, 4. Sempre vai ser menor, porque aqui tá crescendo, tá? Então, esse aqui tá ficando menor. Sempre vai ser menor que o anterior, tá bom? E o limite de n indo para o infinito de Bn existe? É zero? Sim, ó, a gente já viu lá de cálculo 1, a gente sabe que indo para o infinito vai dar zero. Então, o que acontece com essa série aqui? Essa série é convergente, tá? Então, como que eu testo se uma série alternada é convergente ou divergente? Essas duas propriedades têm que valer, tá bom? Mais um exemplo aí de uma série alternada. A gente tem aí a somatória de n igual a 1 até o infinito,
tá? De menos 1 elevado a n vezes 3n dividido por 4n menos 1. É alternada, mas o que acontece? Para a gente saber, as duas propriedades têm que valer. Se uma furar, não vai ser. Eu consigo calcular o limite dessa série aqui e o limite vai ser zero? Não vai acontecer, ó. O limite de n no pró-infinito de bn, que é 3n sobre 4n menos 1, tá? Se eu fizer aquela, né, o limite a gente já calculou várias vezes, divido tudo por n, quando eu passar o limite aqui, ó, vai ser zero, vai sobrar 3/4. É igual a zero? Não. Então, o que vai acontecer? Vai ser divergente, porque já furou, né? Porque tem que ser, o próximo termo tem que ser menor que o anterior, tá? E o limite tem que existir. Então, essa série aqui é divergente. Como que eu provei que ela é divergente? É só eu mostrar lá na questão, no exercício, que o limite não dá zero, tá bom? Bom, beleza até aí. Vamos, então, estudar agora. Pessoal, tudo bem? Tem alguém aí? Sim, tô. Só eu por enquanto. Ah, só você por enquanto. É o William? Não, Thiago. É o Thiago. Ah, tá, Thiago. Beleza, qualquer coisa você me para aí, tá bom, Thiago? Tranquilo. Bom, vamos ver então as convergências absolutas aí. O que é uma convergência absoluta? Tá bom? A gente tem uma série aí, ó, tá? A N. A gente pode considerar a série correspondente só os termos positivos dessa série, que a gente fala, né? O valor absoluto, o módulo aqui, ó. Eu tenho uma série, eu posso considerar aí os valores aí absolutos, positivos dessa série, tá? Dos termos da série original. Eu posso fazer isso, tá? Se eu der uma série, eu posso fazer isso, tá? E o que vai acontecer com a minha definição de convergência e de absolutamente convergente? Essa série aí é absolutamente convergente, essa N que eu der, se em valores absolutos a série também for convergente, tá bom? Se eu pegar os números positivos da série, ela também for convergente. Então, uma série é absolutamente convergente se os valores absolutos dela também forem convergentes, tá bom? Bom, vamos lembrar então aqui como a série harmônica é convergente e divergente novamente, ó, que a gente vai usar ali nos próximos exercícios. Ela é convergente se esse P aqui, né, que é o expoente, for maior do que 1, e divergente se o P for menor ou igual que 1. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, uma série harmônica. A gente tem aí, ó, a série variando de n até a 1, até o infinito, tá? De menos 1 elevado a n menos 1 sobre n ao quadrado, tá? Então, como que é a cara dessa série? 1, né? Se eu colocar aqui, 1 menos 1 é 0, tá? Aqui 1, e aí dá 1, menos 1 sobre 2 elevado a 2, mais 1 sobre 3 elevado a 2, né? Lembra que ele varia de acordo com o expoente para o ímpar, né? Esse menos e esse mais aqui, tá? Então, ele vai falar que essa série, esse exemplo aqui, é absolutamente convergente, por quê? Tá? Ó, a gente sabe daqui, ó, que se eu tirar todos os valores positivos daqui, ó, tá? O meu N aqui, o meu P, né, no caso, é maior do que 1, então o que vai acontecer com a série? Vai convergir, tá? Os números existem. Eu sei como eu analiso isso daqui, ó. Se é convergente ou divergente, tá? E não tá dando nenhum erro, não tá acontecendo nada de errado, então vai ser convergente, tá bom? Eu só tô tirando todos os números positivos e ela vai continuar sendo convergente, tá? Pela propriedade que eu já sei aí. Bom, mais um exemplo aí, então. A gente viu um convergente, vamos ver um divergente agora, ó. A gente sabe que essa série aqui é harmônica, tá? De n igual a 1 até o infinito, menos 1 elevado a n menos 1 dividido por n, tá? Tá alternando aí. Ela é convergente, essa série aqui, mas ela não é absolutamente convergente. Por quê? Provavelmente porque os números absolutos dela aí, ó, o que vai acontecer? Não vai ser, tá? Correspondente, ó. Vou pegar os números absolutos dessa série, 1 sobre n. Qual que é o expoente aqui, ó? O expoente é 1. Então, se é igual a 1, diverge, né? Pelo que a gente viu aqui, ó.
Se é igual a 1, ó, porque é menor que ou igual a. Então, ela vai ser divergente. Certo? Belezinha, então. Vamos ver. Mais uma definição aí. De condicionalmente convergente aí, ó. Uma série vai ser condicionalmente convergente se ela é convergente, mas não é absolutamente convergente. Foi o que a gente acabou de ver, ó. Ela converge nesse caso aqui, mas quando eu vejo no valores absolutos dela, ela não vai convergir. Essa série aqui é até aquela que a gente viu também na aula passada, a harmônica passada. A gente já viu que não diverge, porque ela vai crescer muito naqueles termos S2, S4, S8, tá? Então, é uma série harmônica alternada, só que ela é condicionalmente convergente, ou seja, existe uma condição para ela ser convergente, tá? Se uma série for absolutamente convergente, então ela é convergente, tá bom? Essa é uma definição que você pode usar. Tá? Se eu vi que ela é convergente, os valores absolutos dela é convergente, que é ser absolutamente convergente, então ela é convergente, tá bom? Vamos ver aí uma série absolutamente convergente aí, um exemplo, tá? Vamos ver essa série aí, ó, do cosseno, tá? Então, a gente tem n igual a 1 até infinito, cosseno de n sobre n ao quadrado, aí a gente tem os termos, ó. A gente vai dando os números. Ela é convergente ou divergente, tá? Ela tem termos positivos e negativos, tá? Mas não alternados. O que que acontece? Eu vou ter os termos alternados só no... aqui, ó. Só que os termos são diferentes. Tá? O primeiro é positivo, depois os próximos 3 são negativos, na hora que eu calculo, depois vocês verifiquem isso com a calculadora, tá bom? E os sinais trocam irregularmente, tá? O que eu vou aplicar? O teste aí da comparação com a série de valores absolutos. Então, eu peguei aí o cosseno de n sobre n ao quadrado, ó, eu vou pegar o valor absoluto do cosseno, tá? O cosseno sempre é menor ou igual que 1, neste caso aqui, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Aquela comparação que a gente viu, como esse daqui, essa expressão aqui, ó, sempre vai ser menor, tá? Então, e a série 1 sobre n ao quadrado é convergente, ó, por quê? Porque isso daqui é 2, tá? P igual a 2. Então, essa série aqui, ó, também vai ser convergente, tá bom? Essa expressão é convergente. Então, essa série aqui é absolutamente convergente, tá? Aí a gente tem mais ainda os testes da razão e os testes da raiz, tá bom? Vamos olhar aí a definição do teste da razão e da raiz para a gente finalizar. No teste da razão, o que vai acontecer aí? Ó? A gente vai analisar os limites, tá? De n indo para o infinito, ó, tem 3 condições. Primeiro, se o limite de n indo para o infinito do módulo do próximo termo da série, né, que eu tiver, dividido pelo termo anterior, der igual a um número menor que 1, então a série é absolutamente convergente, tá? E, portanto, convergente. Tá? Dos valores absolutos, isso daqui. Então, se eu tiver termos negativos na série, eu tenho que, né, usar os positivos. 2. Se o limite, né, da série, né, dos termos da série, do próximo termo da série dividido pelo termo anterior, for igual a um número maior do que 1, ou, aqui deu menor, né? Aqui deu menor, então converge. Se for maior do que 1, ou o limite for para o infinito, então diverge. Tá? As ideias são mesmo sempre parecidas de convergência e divergências, né? Se a gente for analisar no contexto que a gente viu até agora. Se der igual a 1, esse limite aí, ó, no terceiro passo, então o teste da razão é conclusivo, eu não posso tirar conclusão nenhuma de convergência e divergência, eu só tiro C de acordo com o limite que eu calcular. Vamos ver um exemplo, então, do teste da razão? Desculpa. A gente tem aí a série, menos 1 elevado a n de n ao cubo sobre 3 elevado a n. Vamos analisar se é absolutamente convergente. Eu vou pegar o próximo termo e dividir pelo termo que eu tenho aqui da minha série, tá? Esse AN aqui vai ser o menos 1 elevado a n ao cubo dividido por 3 elevado a n, tá? Então, eu vou fazer essa divisão, conservar a primeira,
Peguei todo o termo aqui, multiplico pelo inverso da segunda, ó, somei mais um, porque é o próximo termo aqui. Eu faço todas as continhas algébricas e vou analisar o resultado, tá bom? Do limite. Tá bom? Que é isso que me fala. Deu menor do que 1, converge. Maior do que 1, diverge. Deu menor do que 1, tá? 1/3 menor do que 1, então converge. Tá bom? Pelos testes aqui, ó. Menor do que 1, converge. Maior do que 1, diverge. O teste da raiz tem a mesma ideia, só que aí você vai usar o limite na raiz, tá bom? Menor do que 1, converge. Maior do que 1, diverge. Se a raiz é igual a 1, desse limite indo para o infinito do termo da sequência, do enésimo termo da sequência, então não posso tirar nenhuma conclusão. Vamos ver um exemplo do teste da raiz também, tá? Então eu tenho aí o teste, vamos testar com a convergência aí desta expressão aqui, dessa série. Então, 2n mais 3, 2 vezes n mais 3, dividido por 3 vezes n mais 2, elevado tudo isso daqui a n. Então, o meu AN é esse, e o meu AN mais 1, deixa eu ver, esse aqui nem precisa do AN, é só o AN mesmo, né? O AN mais 1 vai ser aqui no teste da razão. Então, eu só vou usar esse limite aqui, ó, vou calcular o limite disso na raiz. Se der, tá vendo? Se der menor do que 1, convergente. Se der maior do que 1, é divergente, tá? Não tá aparecendo o limite aqui, tá, pessoal? Mas é o cálculo do limite. Então, eu vou fazer aqui, deu 2/3 menor do que 1, converge. Na próxima aula, que é quarta-feira, eu vou trazer alguns exercícios do que a gente viu até aqui, tá bom? Para dar uma orientada em vocês, sei se vocês já estão fazendo aí nos livros, mas eu vou fazer um recorte das 3 aulas aí e dá só para a gente treinar aí e também tirar alguma dúvida na hora que vocês estiverem fazendo. E na semana que vem a gente começa com série de potências para finalizar o módulo 1, que é o pré-prova. Então, essa semana eu trago mais alguns exercícios na quarta. Aí na segunda a gente vê série de potências e mais algumas coisinhas. E daí a gente faz na outra quarta-feira um pré-prova também. E é isso. Tudo bem? Tiago? Tá aí ainda? Belezinha? Uhum. Já tá fazendo exercício, Tiago? Tá conseguindo acompanhar aí a disciplina? Tô dando uma acompanhada. Ainda não cheguei a fazer exercício, mas tô dando uma estudada só por cima. Isso, vai olhando os exercícios resolvidos, certinho. Se você pegar o livro do Sturt, bacana também, ele tem, o cálculo, né? O volume 2, tá lá na ementa. Ele tem bastante exercício. E qualquer dúvida é só me chamar pelo inbox aí da caixa postal aí da coisa. Eu acho que até meu e-mail deve estar disponível aí também. Tá bom, Tiago? Sim, tranquilo, professor. Então, até quarta-feira. Quarta-feira eu trago uns exercícios aí pra gente fazer, beleza? Ok, beleza. Até quarta. Abraço. Abraço.